Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Adelmo e hoje nós vamos iniciar um curso de casamento de 5 etapas, onde nós falaremos de 5 temas importantes no casamento ou quem pretende casar. Primeiro, presta atenção. Uma boa comunicação, ele é um componente vital para um casamento saudável, ok? Só quando nos casamos, entendemos que algumas de nossas mais profundas suposições da vida ou sobre a vida não são de consenso universal. Todos nós temos o quê? Formas diferentes de nos comunicar, ok? E isso é afetado por nossa personalidade, de nosso contexto em que vivemos, ou seja, da escola em que nós viemos, a escola dos nossos pais. Então, a nossa personalidade, ela pode ser extrovertida em primeiro lugar, onde um ou dois pode afetar, processar os pensamentos externamente falando. Em outras palavras, significa, tendemos a pensar alto logo de saída. A personalidade introvertida, um pouco diferente, é quando o parceiro pode tender a organizar os pensamentos aqui na cabeça, primeiro, para depois falar, ok? A personalidade analítica, onde um ou os dois podem trabalhar de maneira metódica e levar um longo tempo para tomar decisões. A personalidade intuitiva é quando o nosso parceiro pode agir frequentemente com base em suas intuições e às vezes tirar suas conclusões a partir de então. Então, meus amados, conversar honestamente sobre e aceitar essas diferenças de personalidade é essencial, fundamental, se nós queremos ter um casamento legal, um casamento forte. Um outro ponto importante é o nosso contexto familiar, ok? Algumas famílias, elas são quietas. Outras famílias são super barulhentas, conheces? Pois então, algumas famílias são mais voláteis, outras são mais calmas, tranquilas. Algumas revezam para falar, outras interrompem frequentemente e o tempo inteiro, todo mundo fala. Conheces algumas famílias assim? Eu creio que sim. Então precisamos reconhecer que tipo de comunicação usamos em momento ou situação assim. Eu queria ainda falar de barreiras para uma boa comunicação no casamento. Ok, primeiro, falhar na disponibilidade, ou seja, separem um tempo regularmente para conversas significativas, ok? Planejem esse tempo em suas agendas e isso não acontece espontaneamente, beleza? Então guarde esse tempo de distrações e interrupções, especialmente dos celulares e outras telas que possam vir, ok? Reconheça quando você precisa parar tudo para ouvir o seu parceiro ou a sua parceira, ok? Reconheça isso. Segundo, falhar em vez de falar sobre os nossos sentimentos. Algumas pessoas precisam aprender a falar sobre os seus sentimentos, pois eles podem ter tido alguém que os ensinasse sobre isso ao longo da vida. E pode ser que você ache difícil falar sobre os seus sentimentos, por sentir como se fosse algo inadequado, que te deixaria vulnerável ou por medo de como a outra pessoa irá responder. Tenha coragem, isso é importante, de confiar os seus sentimentos ao seu parceiro. Isso é muito importante, ok? E seu parceiro tem dificuldade, de repente, para expressar como se sente. Então, certifique-se de escutá-lo sempre, sem julgá-lo ou criticá-lo. Compartilhar os nossos sentimentos, pensamentos, os mais íntimos, é essencial para construir o quê? Um casamento forte, legal. Terceiro, falhar em ouvir um ao outro. Estamos falando de dificuldades na comunicação. Ouvir tem uma enorme importância para construir uma base sólida,
de entendimento e intimidade aonde? No casamento. No casamento. Não ser ouvido causa um grande dano ao relacionamento, beleza? Não ser ouvido. Mas quando alguém nos ouve, nos sentimos o quê? Nós nos sentimos compreendidos, valorizados, apoiados, amados e assim por diante. E nesse sentido, a maioria de nós tem maus hábitos que precisam ser superados, ok? Eu vou citar alguns. Se distrair quando o nosso parceiro está conversando, falando, a gente se distrai. Sair pela tangente com a nossa própria história, deixa-te contar. Invalidar seus medos ou suas expressões de emoções negativas. Isso aí não é nada. Ou afirmar constantemente que vai ficar tudo bem, tudo bem. Interromper o nosso parceiro, a nossa parceira, com as nossas próprias visões e terminar as frases deles. Eu termino essa frase. Então, aprender a ouvir efetivamente demanda o quê? Paciência, ok? Ouvir efetivamente significa permitir que o nosso parceiro termine de falar o que quer dizer. Deixar de lado o que? As nossas prioridades e as próprias conclusões e buscar ver o mundo através dos olhos dele ou dela. E fazer o quê? Um grande esforço de entendê-lo quando ouvi-lo. Amados, no próximo vídeo do curso, nós vamos estar falando de conflitos no casamento. Esse será o próximo vídeo do nosso curso de casamento. E você não pode perder esses 5 vídeos, ok? Um grande abraço, Deus te abençoe.